Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas na manhã desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti, estamos começando mais um programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, trazer os relatos de produtores, de especialistas, de como é que estão se desenvolvendo as lavouras nas mais diferentes regiões brasileiras. Hoje, no nosso giro, nós vamos visitar o Paraná para conversar com o Edmar Gervásio, analista do DERAL, vai trazer informações sobre o avanço da colheita da soja, também o plantio do milho no estado paranaense. Vamos até o Mato Grosso do Sul, município de Carapó, conversar com o Carlos Eduardo Marques, presidente do Sindicato Rural do município. Também vamos a Jataí, no estado de Goiás, conversar com a Lia Katzer e trazer as informações da safra do sudoeste goiano. E ainda hoje a gente tem uma matéria especial que a equipe do Notícias Agrícolas produziu lá no Rio Grande do Sul, trazendo relatos de como é que estão a safra de soja por lá, também discussões importantes para o agronegócio que aconteceram na última semana lá na região de Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul. Para a gente começar o programa de hoje, vamos verificar então as imagens, as fotos, os vídeos que vocês produtores mandaram para a gente ir juntos montando esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das lavouras ao redor do Brasil. Vamos começar vendo imagens lá de Capão do Cipó, no Rio Grande do Sul, colheita da soja acontecendo, as máquinas avançando nessa região gaúcha. A gente tem uma outra imagem também, aí a soja já colhida, a gente vê bastante diferença entre os grãos, pouca uniformidade entre os grãos de soja colhidos lá em Capão do Cipó, no Rio Grande do Sul. Ainda lá no estado gaúcho, Restinga seca, também mandando imagem, riacho bastante seco, falta de chuvas na região. A gente teve o pessoal de Restinga seca há alguns dias aqui no Realidades da Safra, mostrando justamente essa situação de pouca chuva e muito calor lá na região. E para a gente encerrar o nosso giro de imagens, vamos para a Lia Katzer, lá de Jataí. Daqui a pouquinho a Lia vai conversar aqui com a gente. A gente está vendo as imagens dela, soja afetada pela chuva, muita umidade, chuva de granizo em algumas áreas, dificuldade para o desenvolvimento dos grãos em algumas porções de áreas lá em Jataí. A gente veio acompanhando nessa situação bastante chuvosa nessa região sudoeste de Goiás, Jataí, Rio Verde. Inclusive a equipe do Notícias Agrícolas esteve lá em duas oportunidades na região de Rio Verde, trazendo essa situação da chuva afetando a colheita e o final de desenvolvimento dessa safra de soja. A Lia também mandou imagens de milho, porque enquanto a colheita avança, o plantio do milho também, e aí esse milho recém-germinado já tem presença de cigarrinhas, de percevejos. Daqui a pouquinho a Lia vai estar aqui com a gente para trazer essas informações mais detalhadas para quem está acompanhando o Realidades da Safra dessa segunda-feira. Você também pode mandar a sua imagem aqui pra gente, tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241. Mande a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo e compartilhe com a gente como é que está o desenvolvimento das lavouras aí na sua região. Vamos dar sequência à nossa programação, vamos receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, para a gente ir montando esse cenário das lavouras das mais diferentes regiões. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser no estado do Paraná. Vamos conversar com o Edmar Gervásio, analista do DERAL. Ele já está aqui conosco por vídeo. Edmar, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Estamos à disposição para auxiliar. Edmar, vamos olhar primeiro para a colheita da soja. Os trabalhos estão avançando aí no Paraná. Qual que é o retrato dessa colheita que a gente tem até esse momento? A colheita caminha aí de forma bastante tranquila, de certa forma, né? Até a semana passada aí já estava praticamente mais de um terço da área, aí, dos mais de 5 milhões colhidos no estado do Paraná. E essa semana devemos ter também um novo avanço aí significativo, porque a gente, apesar das chuvas que ocorreram, a gente teve aí janelas que possibilitaram a colheita da soja no estado do Paraná e obviamente, já o plantio também do milho. De certa forma, a colheita caminha muito bem no estado do Paraná. E aí, Edmar, pensando em resultados, em produtividades, como é que estão esses resultados até esse momento?
Inicialmente aí até o final de novembro a gente esperava uma safra bastante significativa em termos até superando aí o recorde histórico. Entretanto, as condições de clima ali, principalmente em dezembro e início de janeiro, acabaram por piorar as condições de lavoura e reduzir a produtividade em algumas áreas, especialmente a região oeste e noroeste, que teve ondas de calor bastante intensas e também um período ali de estiagem, né, a falta de chuva, que ocasionou em reduções de produtividades. Contudo, ainda a gente espera uma grande safra no estado do Paraná, aí, com uma colheita próxima a 21 milhões de toneladas, enquanto que inicialmente a gente estava esperando algo em torno aí de 22 milhões e meio de toneladas. Ainda é uma ótima safra de soja no estado do Paraná. E aí, Edmar, até quando esses trabalhos devem avançar? Quando é que a colheita deve se encaminhar para o final aí no estado? A colheita vai, obviamente, provavelmente em condições normais, a gente deve ter um volume bem significativo, aí ultrapassar tranquilamente os 60% da área colhida no mês de fevereiro, e ela vai se estender aí para o período de março e provavelmente alguma coisa ainda fique para o para o início de abril. Mas o grande volume deve ser colhido aí nos próximos 20 dias no estado do Paraná. E pensando na comercialização, Edmar, como é que estão as condições para o produtor paranaense avançar com as vendas dessa soja que está sendo colhida? Hoje, mesmo com a produção um pouco menor, a gente tem uma condição de preço, de certa forma, melhor que na safra passada, né? A gente está falando hoje em uma saca de 60 quilos sendo cotada acima de R$ 115, entre 115 e R$ 120, e isso está representando aí praticamente de 15 a 18% maior que os preços do ano passado, que estavam girando aí em torno de R$ 105 a saca de 60 quilos. Então, de certa forma, o produtor tem um retorno financeiro bruto melhor se a gente comparar com a safra passada, né, nesse mesmo período. Então, o produtor, de certa forma, está tendo possivelmente um ganho maior aí em termos de lucratividade com a soja, mas a comercialização ainda segue, de certa forma, bastante lenta no estado do Paraná, principalmente porque os grandes produtores aí tem vamos dizer assim, um seguro de capital financeiro aí para comercializar um pouco mais para frente, na expectativa aí de ter possivelmente um retorno melhor. Edmar, além dessa colheita avançando, trabalhos de plantio da segunda safra também acontecendo. Como é que estão essas atividades até aqui no estado? Naturalmente, à medida que colhe a soja, já plantamos o milho segunda safra. Até a semana passada, a gente estava com quase 50% da área estimada aí de mais de 2 milhões de hectares plantados no estado do Paraná. E a expectativa é que nessa semana a gente ultrapasse esses 50% aí, de certa forma bastante tranquila. E nos próximos dias aí já temos um grande avanço, aí, especialmente ali na região norte, que começou o plantio a partir da semana passada, de forma mais intensa. Então, devemos ter um avanço bastante significativo no plantio, especialmente na região norte, porque a região oeste, que já tem um plantio bastante avançado, aí, já superando aí os 70%, 80% da área estimada para a região já foram plantados. Então, a região oeste, ela naturalmente planta antes e está bem dentro do calendário ideal aí preconizado pelo zoneamento agrícola. E pensando em janela, Edmar, deve ficar dentro de uma janela ideal esse plantio de safrinha no estado? Nesse momento, a gente espera que o plantio ocorra de forma bastante tranquila, como já está acontecendo, né? Então, a gente pode hoje já cravar que mais de 50% da área estimada do milho segunda safra foi plantado dentro do período ideal que preconiza o zoneamento agrícola. Esses outros 50%, que em grande parte a região norte do estado, já está plantando e provavelmente também plantará dentro do período ideal, que daí para a região norte a gente tem uma janela um pouco mais extensa, né? Ela vai até meados de março aí em algumas regiões o plantio do milho segunda safra e a gente ainda temos aí mais de um mês, aí, mais de 30 dias para esse plantio acontecer. E pensando no milho, Edmar, como é que estão as condições de comercialização aí no Paraná? A gente tem o milho primeira safra, né, que é o que está sendo colhido aí no estado do Paraná. Temos aí uma colheita um pouco maior de 20%. É uma safra pequena, né, de certa forma, uma produção pequena.
E esse milho normalmente fica, em grande parte, no mercado doméstico, né? Ele tem uma comercialização muito mais de cooperativa para cooperativa, digamos assim. Então, ela é uma produção que abastece de forma bastante intensa as propriedades aí de suinicultura, de avicultura no estado do Paraná. Então, ela deve caminhar também, essa comercialização caminha de forma bastante tranquila e dentro do que a gente observa aí historicamente. Já o milho segunda safra, ele não tem o mesmo perfil de comercialização, por exemplo, futuro como a soja tem. Então, ele é um milho que se comercializa em grande parte à medida que começa a acontecer a colheita no estado do Paraná. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, algum ponto final, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Estou à disposição. A gente deixa aqui o convite para você voltar, Edmar, e a gente seguir acompanhando o avanço dessas lavouras, dessas atividades. Um abraço, até a próxima. O Edmar Gervásio, analista do Deral, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá no estado paranaense, colheita da soja já passando de 1/3 das áreas e registrando diminuição naquele potencial produtivo esperado inicialmente. O Edmar trazendo as expectativas iniciais lá no mês de novembro, entre 22,5 milhões de toneladas. Nesse momento os números já ficam mais próximos de 21 milhões de toneladas, ainda uma safra bastante positiva, bastante robusta, mas menor do que aquela esperada inicialmente, em função das dificuldades com o clima para o desenvolvimento dessas lavouras, especialmente em dezembro e janeiro lá no Paraná. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio do milho também avançando, o Edmar destacando a expectativa de que a semeadura dessa segunda safra fique dentro de uma janela considerada ideal lá para o estado do Paraná. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira. Beatriz Borges mandando seu bom dia, boa semana para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira aqui na TV Notícias Agrícolas. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados, os nossos convidados. Próxima parada vai ser lá em Jataí, no estado de Goiás. Vamos receber a Lia Katzer, produtora rural, já está aqui conosco por vídeo. Lia, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, muito bom falar para vocês e falar um pouco de como está a colheita aqui no município de Jataí, no sudoeste goiano, e ao mesmo tempo como estão os trabalhos de plantio do milho safrinha e todas as atividades de manejo que nesse momento a gente está conduzindo em nossas lavouras. Lia, vamos começar então olhando para a soja, a colheita avançando, a gente veio acompanhando nos últimos tempos a chuva aí na região, até dificultando essas atividades. Como é que está esse andamento de colheita por aí? Eu pesquisei vários produtores e tradings, a gente conseguiu bater 50% da colheita. De quinta-feira passada até ontem foram excelentes dias de colheita. A gente conseguiu evoluir bastante o dia com 7, 8 horas de sol, isso ajuda muito. E houve chuvas, mas houve chuvas no final do dia. E então, esta semana de hoje vai ser o pico da colheita, que como a gente concentrou a maioria do plantio em soja de 110 dias, vai acontecer nessa semana. As previsões são boas, a gente tem uma previsão de nos próximos 5 dias sol, muitas horas de sol. O que tem acontecido, que eu até enviei umas fotos, alguns produtores na região foram acometidos por chuva de granizo na soja ainda verde. Esse foi o meu caso, né? A gente teve uma perda de até 5, 6 sacas, né? E aconteceu em muitos produtores aqui. Médias, se esperava mais. Acredito que a gente vai fechar na faixa assim, de 74 a 73 sacas, produtores assim com produtores de alta tecnologia. Uma diferença do ano passado, no meu caso, de 8% a 10%. Eu, nesse momento, estou com 60% da lavoura colhida. Agora, hoje eu dou uma parada, porque eu vou começar a dessecar os outros 20% agora, que é uma soja um pouquinho mais tardia. E a logística está sendo um problema, principalmente das trading ao porto.
O que aconteceu? Quando eu dei a última entrevista para vocês, eu reportei que em torno de 38% a 40% da soja tinha sido vendida contrato futuro. E esse contrato era uma soja para ser entregue na última semana de janeiro e na primeira semana de fevereiro. E realmente isso não aconteceu em função de chuva. Então, hoje está tendo competição no armazém que está secando a soja, e ele, ao mesmo tempo, tem que expedir porque tem uma demanda muito grande da logística das empresas de transporte, porque tem que levar esse soja até o porto. E então está tendo essa competição, está dando questão assim de 10, 12 horas de fila, de caminhão de produtor para ser entregue nas tradings, né? Mas, no geral, as colheitas estão acontecendo com uma média de umidade boa, isso ajuda, em torno dos 16% de umidade, o que dá um fluxo de secagem muito rápida. Então, da soja é isso. A semana-chave e a mais importante vai ser agora, nessa semana, mas temos previsões boas e a safrinha está sendo implantada na sequência também, e essa safrinha a gente acredita que já tá aí, vai ter em torno de uns 150 mil hectares de safrinha. Ele vai ser plantado, a safrinha vai ser plantada toda dentro da janela, porque vai se avançar muito a colheita nesses próximos dias. E aí, Elias, entrando nesse olhar para o milho segunda safra, a gente até mostrou agora há pouco as imagens que você mandou aqui para a gente. O milho está sendo plantado e já tem registro para presença de insetos, de pragas nessas lavouras, né? Isso, está sendo, para o produtor, assim, está sendo muita correria, né? Muita atividade que ele tem que fazer. Tem vídeos aí, a alta incidência de percevejo barriga verde, que ele causa dano no milho, então isso tem que ser muito olhado com muito foco e tem que ser aplicado pré-plantio, se observou no momento da colheita a presença desse percevejo, ou antes do milho apontar, sair do solo, como é comentado aqui. Então, o produtor já está fazendo os manejos, cigarrinha também, tem fotos de cigarrinha, a gente tem incidência de cigarrinha, e uma coisa que eu relato aqui no milho, que a gente tem observado, eu tenho milho de 17 dias. Como eu comecei a plantar em 1º de fevereiro, eu já tenho milho com 17 dias, e tem alguns produtores que têm milho um pouquinho mais do final de janeiro. Algumas tecnologias que a gente imaginava que ia segurar a infestação de lagarta, mas tecnologias não está acontecendo. Eu alerto que o produtor ele tem que ficar de olho que lagarta também vai ser um problema no milho. E, no geral, o produtor não está vendendo mais soja, os preços mornos, assim, a gente precisava de um preço mais atrativo. Sexta-feira houve uma reação, R$ 114, foi a soja, reação de R$ 1 por saca, mas o momento agora é colher e depositar em armazéns e trade, e a hora que der uma folga ou que tiver um aumento de preço no mercado, uma oportunidade, o produtor já com 50% da área colhida, ele já tem uma ideia do quanto de soja vai sobrar. Então, a partir daqui, vai começar, talvez, as negociações. Milho, o que eu tenho para falar de milho? Alguns produtores estão procurando as revendas de milho para ampliar a área, assim, a questão de repique, que ficou meio que na dúvida, vou fazer ou não vou fazer, milho em toda a área, e como conseguir uma janela, vai ficar dentro da janela de plantio, alguns produtores estão investindo no milho, buscando alguns repiques de semente para cobrir aquele talhãozinho que ia ficar à parte, né? Vai fazer o milho. O milho, os preços em torno de R$ 54, R$ 55 futuro, houve contratos, e agora é seguir, né? Fazer a nossa colheita de soja, concluir ela dentro do mês de fevereiro
e torcer para que o clima ajude, que a gente não tenha mais nenhum episódio de granizo, que isso foi realmente complicado aqui no Sudoeste. Vários produtores acometidos e perderam ali seus 4, 5 sacos de soja, alguns produtores até mais, né? E relatar aqui que nesse momento, para quem está na cidade, o meio rural ele tem todas as máquinas no campo, todas, de colheitadeira, a plantadeira, a pulverizador, a distribuição de adubo, a centros de pesquisas que vêm até nossas fazendas, e estudantes de agronomia, porque tudo é concentrado neste período. Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Deixar o produtor que tenha cautela agora nas vendas, observe muito o mercado, que a gente tem que pegar um melhor momento, porque realmente está cada vez a conta, a nossa margem está mais apertada. Então, tem que ser feito muitos casamentos de contas, né? E isso o produtor tem que levar agora mais do que nunca na ponta do papel. E desejar a todo o Brasil que está colhendo que seja uma excelente safra. Lia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras, das atividades aí em Jataí. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Essa a Lia Katzer, produtora rural na região de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades por lá, ao mesmo tempo avançando a colheita da soja e também o plantio da segunda safra de milho. A Lia destacando que metade das áreas de soja já foram colhidas na região, com produtividades menores do que aquelas esperadas inicialmente. Houve perdas em função do excesso de chuvas, áreas afetadas com granizo também, tirando algumas sacas de produtividade, inclusive como foi o caso da própria Lia. E aí os trabalhos de plantio do milho também avançando e produtores já registrando presença de percevejos, de cigarrinhas e até de lagartas aparecendo nessas lavouras. Então o produtor já tendo que ficar bastante atento às suas ações de manejo para o controle dessas pragas para a segunda safra de milho lá em Jataí, no estado de Goiás. Ali também destacando algumas dificuldades para a comercialização dessa soja, especialmente do ponto de vista da logística, especialmente para distribuição entre as traders e o porto. Algumas dificuldades nesse caminho, o produtor tendo que enfrentar essas dificuldades para fazer a sua comercialização e ao mesmo tempo que não avança muito com essas vendas de milho até este momento. Expectativa de um plantio dentro de uma boa janela. Essa semana deve ser uma semana crucial para essas atividades, tanto para a colheita da soja como também para o milho ser plantado lá na região de Jataí. Vamos dar uma sequência aqui na nossa programação. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial que a equipe do Notícias Agrícolas produziu lá no Rio Grande do Sul. Na semana passada, quem apresentou o Realidades da Safra foi a Carla Mendes, eu, Guilherme Dorigatti, e o repórter cinematográfico Lucas Santos estivemos lá no Rio Grande do Sul. Nós visitamos algumas regiões produtoras, conversamos com produtores de algumas cidades lá do Rio Grande do Sul e também acompanhamos importantes discussões para o futuro do agronegócio durante a 9ª edição do Crop Show, produzido pela Três Tentos, lá em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul. A nossa equipe preparou um material especial para vocês, com tudo isso que a gente acompanhou esses dias lá no Rio Grande do Sul, e você vai acompanhar agora aqui no TV do Notícias Agrícolas. O Notícias Agrícolas foi até o Rio Grande do Sul para acompanhar a situação das lavouras de soja gaúchas e importantes discussões sobre o agronegócio brasileiro. A nossa primeira parada foi em Passo Fundo, na sede do Sindicato Rural do município. Nós estamos aí num período de 40 dias, né, com pouca chuva, né, chuvas esparsas, né, e teve lugares que nos últimos 40 dias não choveu 20 milímetros, né. E aí, nesse cenário, o que isso já impacta nas lavouras? A gente já consegue ter alguma ideia de perdas, de diminuição de potencial? Sem dúvida, nós estamos aí na fase principal do soja, né, que é a formação de vagens e fase final de floração, né, dependendo do ciclo da cultura. Então, é a fase que a planta mais necessita, né, umidade e água no solo, né. Então, isso aí está acarretando um grande prejuízo. Eu acho que hoje na região, em média geral, 20%. Mas tem região de solo mais raso, aqui na região da Grande Passo Fundo,
aqui a perda já está em torno de 40%. Né? Ainda em Passo Fundo, fomos também até a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. A situação realmente para nós aqui é complicada, né? Nós mais um ano enfrentando nessa questão da estiagem e está difícil mesmo. A chuva promete de vir e passa semana e outra semana. Elas têm sido muito esparsas, né? Não tem sido assim num lugar parelho, né? E está preocupando muito o agricultor. A gente tem andado, fim de semana andamos aí pelas lavouras, aí pelo interior e assim está morrendo, né? As lavouras, o soja está morrendo. A hora que ele deveria estar granando, né? Deveria estar enchendo o grão, né? Não vai ter essa produtividade. E aí preocupa muito os agricultores, porque tem a questão do endividamento, tem a questão do Proagro, né? Tem a questão das dívidas nas cooperativas, quem faz o troca, né? Então, é muito preocupante realmente a situação para o agricultor nesse momento. O milho da safrinha agora, principalmente o pessoal que está preparando para tirar a silagem, né, para o gado de leite, né, está problemático, né, a questão das hortaliças, onde você não consegue ter uma irrigação suficiente, os açudes começam a secar, começam a ter dificuldade para isso também, né. Seguindo a estrada, fomos até Carazinho visitar a sede do Sindicato Rural do município, que também enfrenta dificuldades com as lavouras. Já ouvi até relatos onde que choveu mais de 100 milímetros e do outro lado da cerca não choveu, né? Então essas chuvas de manga. Então 2 meses praticamente, claro, e nós viemos anteriormente com chuvas um pouco abaixo do normal, né? Então esse é o problema, a falta de chuva nesses últimos 2 meses e o que aconteceu anteriormente, que não foi um clima muito bom de chuvas, né? Nós fizemos até uma pesquisa agora com o IBGE, onde participou Emater, Cotrijal, mais 2 empresas de Carazinho, onde que conseguimos fazer um levantamento de uma perda de 25%. O que é 25%? A gente considera que o Rio Grande do Sul iria colher uma produtividade de 63 sacos por hectare, isso de média, né? Claro que Carazinho tem uma média mais alta e a região sul do estado tem mais baixa, mas a média geral... eu estou falando de Carazinho, esses 63 sacos seria uma média de Carazinho e hoje a gente fez uma perda de 25%, onde que chegava em 47 sacos e meio. Isso foi na quinta-feira, né? E agora nós vamos passar quase mais uma semana sem essas chuvas. Já em Santa Bárbara do Sul, para acompanhar a 9ª edição do Crop Show da Três Tentos, o professor Elmar Floss comentou sobre essa situação difícil vivida pelos produtores gaúchos. Infelizmente estamos passando por um ciclo aí, realmente que poucas vezes aconteceu, de nós termos vários anos seguidos aí com estiagem. Se pegar os últimos 6 anos, tivemos uma safra cheia, que foi 2020 e 2021, e tivemos essa já é a 4ª estiagem. O ano passado, aqui no Planalto ainda foi uma colheita boa, mas muitos perderam nas terras baixas por excesso de chuva. Mas o clima é assim, o clima é cíclico, né? Infelizmente ele não está na mão do produtor, e o que a gente discutiu, inclusive nesse painel aqui que eu participei aqui, é tecnologias de manejo para tentar mitigar o efeito. Uma das opções para mitigar esse efeito do clima que os nossos entrevistados destacaram seria a irrigação. Mas para isso uma série de características aqui do Rio Grande do Sul impede uma adoção mais profunda da tecnologia. O professor Elmar Floss conversou com a gente e destacou esse cenário que ainda impede o produtor gaúcho de avançar mais no cenário da irrigação. Porque historicamente o Rio Grande do Sul tem as leis estaduais mais ambientais mais rígidas. É muito complicado no Rio Grande do Sul o agricultor construir um reservatório de água, um armazém de água, ou seja, um açude. Seja porque não pode ser em APP, seja por outras razões. Nós temos agricultores que num passado bem recente ainda levavam 5, 6 anos para conseguir licença para fazer um açude. Por isso que nós temos apenas 200 mil hectares irrigados numa lavoura de 6 milhões e 700 mil hectares de soja. Realmente a irrigação, ela é a solução, não é para mitigar. Aí você fornece a água e o resto dos insumos, essas tecnologias, você vai aplicar nesse solo.
Então a irrigação é realmente importante. Claro que ela não é universal. Tem regiões onde o agricultor não tem água para irrigar. Ou então a luz trifásica ainda não chega lá. Ou o custo é muito elevado para fazer isso aí. Ou então existem impedimentos legais de topografia, ou ambiental e coisas assim. Ou seja, não é uma solução universal. Outra opção debatida durante o evento foi a diversificação de culturas, com olhar especial para a canola, que pode elevar a produção na safra de inverno e tem potencial para transformar o Brasil no principal player da cultura. Durante muitos anos, durante mais de 20 anos, sempre recebendo pedidos e encomendas de empresas, de traders, eu quero tantas 1000 toneladas de canola por mês. Nós não temos essa produção aqui. Então o que acontece? Na verdade, a demanda tem, o comprador tem, o preço tem, e nós temos o potencial para cultivar 8,3 milhões de hectares de canola, fazendo rotação de 3 anos. O Canadá, que quase não faz rotação, muito pouca rotação, a área que eles têm é em torno de 9, 10 milhões. Moral da história, se nós não fizéssemos rotação assim como eles fazem, nós poderíamos cultivar 27 milhões de hectares de canola. Então, assim, o mundo inteiro produz 35, 40 milhões de hectares. Então, se o Brasil, em 2 toques, pode ser o maior produtor mundial de canola. E o que acontece? Sem derrubar uma árvore, sem estragar 1 hectare de pastagem. Por quê? Porque esse levantamento a gente mostrou que é só as áreas que já estão em produção. É só otimizar o que está aí. É fazer uma segunda safra nas áreas que já estão em produção. Buscar novas alternativas de comercialização também é importante para gerar mais renda. Neste contexto, a produção de biocombustível vem ganhando relevância, sem competir com a produção de alimentos. Não, de jeito nenhum. Assim como no caso do biodiesel, o óleo de soja ele é usado para a produção do biodiesel, mas o farelo é usado, o farelo que é um coproduto, é usado para produção, para conversão, como proteína vegetal que ele é para conversão em proteína animal, ou seja, para produção de carnes. Se você pegar um milho hoje, quando você produz etanol de milho, você tem a produção do chamado DDG, que é o farelo residual de milho, que cumpre a mesma função do farelo de soja. Ou seja, não é uma coisa ou outra, essas coisas são complementares. Eu acho que esse debate de comida versus combustível, né, o food versus fuel, como os americanos gostam de chamar, isso é um não debate hoje em dia, porque são cadeias que se complementam totalmente, tá? Então eu acho que isso obviamente a gente vive muito hoje por questões de competição global e de questões geopolíticas, a gente vive uma guerra de narrativas muitas vezes. E essa é uma narrativa que não se sustenta nos fatos. Quando você avalia os fatos, o que está acontecendo hoje, quando você olha os números e as estatísticas, você percebe que há uma relação positiva entre alimentos e bioenergia e não uma relação negativa ou excludente, né? Então eu acho que é uma narrativa que não se sustenta. E se da porteira para dentro o produtor brasileiro maneja com excelência, também é preciso replicar este mesmo profissionalismo para a gestão financeira do negócio. A maioria dos negócios agrícolas são negócios familiares. Então o trato cultural foi sendo passado de geração em geração, mas a gestão, muitas vezes, isso nem foi aprendido, né? Foi sendo tocado com o tempo, né? E chega num determinado momento em que a gente vê que a forma como se veio até então não necessariamente vai manter o negócio adiante, porque hoje a gente está falando de outros riscos maiores que vão além da questão climática, a questão de pragas, de doenças, mas principalmente os riscos financeiros, né? Vinculados aí à parte de variação dos preços das commodities, variação cambial, a parte de crédito. Então o produtor precisa colocar mais uma camada dentro do negócio dele e encarar a gestão financeira pelo próprio bem para que ele consiga continuar crescendo e se desenvolvendo. Olhando para o futuro, a implementação da agricultura digital é o que deve se configurar como a próxima grande revolução do agronegócio. O pontapé inicial é a coleta de dados. A coleta de dados precisa ser de qualidade. Tu não precisa de muitos dados, mas tu precisa dos dados certos para fazer a coisa correta. Então muitas vezes se preocupa muito nos dados, vamos pegar dados, vou dar um exemplo como que surgiu a agricultura. Mapa de colheita. A cada 2 segundos tem um dado. Só que é tanto dado, que a gente se embaralha. Até as máquinas se embaralham e não consegue traduzir nada. E aquilo ali é um somatório de muitos fatores. Moral da história, mapa de colheita,
para a gestão de estratégia, ele tem dificuldade, porque é muito dado. Agora, quando tu pega, por exemplo, um histórico de produtividade de talhões, tu consegue, é só um dado, é só uma média de talhões ao longo do tempo, tu consegue separar qual é o melhor e o pior talhão. E a partir disso, tu trata o pior talhão. Ótimo, isso é uma agricultura de dados. Então, ainda a gente deixa muito complexo o que é simples. Então, são conceitos que estão evoluindo. Já no final da nossa visita ao estado, um final de quarta e início de quinta-feira chuvoso, que por mais que não recupere as grandes perdas já consolidadas, traz um alívio para o restante das áreas e esperança para novos dias mais positivos. Aí, portanto, a reportagem que a equipe do Notícias Agrícolas produziu lá no Rio Grande do Sul. Visitamos algumas regiões importantes, Passo Fundo, Carazinho, também Santa Bárbara do Sul, trazendo esses relatos e essas informações sobre o desenvolvimento das lavouras e também discussões importantes sobre o futuro do agronegócio lá na região gaúcha, na região do Rio Grande do Sul. Vamos agora continuar o nosso giro, continuar recebendo os nossos entrevistados. Nossa parada vai ser em Carapó, no estado do Mato Grosso do Sul, para conversar com o Carlos Eduardo Marques, presidente do Sindicato Rural do município. Já está aqui conosco por vídeo. Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar para todo o Brasil sobre o município de Carapó. Carlos, os trabalhos de colheita estão avançando aí na região. Conta pra gente como é que estão essas atividades até o momento aí no município. Já foram colhidos aproximadamente 50% da safra, com uma perca estimada entre 30% e 40%. E aí essas perdas, Carlos, vieram em função do quê? Foi falta de chuvas aí na região? Sim, falta de chuva. Agora em janeiro ficou 20 dias sem chuva. As primeiras que foram plantadas em setembro foi afetada, então foi devido a motivo de chuva. E se a gente pensar em comercialização, Carlos, como é que estão as condições para a venda dessa soja para o produtor aí da região? Tá tudo parado, né? Porque não sabe nem o que tanto que vai colher, o pessoal tem os seus compromissos com as cooperativas, tá tudo parado, ninguém sabe nada do que vai fazer ainda não. E aí, ao mesmo tempo que essa colheita avança, como é que está o plantio da segunda safra de milho aí em Carapó? Tá andando, o plantio está andando atrás da colheita, já foram plantados uns 50% da área já. E como é que estão essas expectativas para o milho, Carlos? Deve ser um plantio dentro de uma boa janela, as expectativas de clima estão positivas, qual que é a esperança, a projeção para essa safrinha? Então, deu uma melhorada, mas não regularizada, né? Porque ainda está chovendo localizado, assim, chuvas localizadas. Mas a perspectiva de chuva dessa semana é muito boa, a previsão, chover a semana, e esses milhos que já foram plantados vão ser muito beneficiados com isso. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço a Notícias Agrícolas para, mais uma vez, o município de Carapó está podendo colaborar com as notícias para o Brasil. Um bom dia. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras. Um abraço e até a próxima. Abraço, obrigado. Esse é o Carlos Eduardo Marques, presidente do Sindicato Rural de Carapó, no Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades lá na região que avança com os trabalhos de colheita da safra de soja, passando da metade, passando dos 50% colhidos e com perdas de produtividade entre 30% e 40%, especialmente devido a dificuldades com o clima no mês de janeiro. Registrou ali cerca de 20 dias sem chuvas na região de Carapó. Isso afetou bastante o potencial produtivo dessas áreas de soja. Outro relato do Carlos Eduardo aqui pra gente, avanço no plantio da segunda safra de milho. Também já passando da metade das áreas estimadas, expectativa de condições positivas para esse milho, o clima melhorou lá na região, as chuvas voltaram e aí o produtor animado para essa segunda safra de milho
que tem os trabalhos de plantio avançando logo na sequência da colheita da soja também. Claro, a gente vai seguir acompanhando essas atividades de colheita e de plantio da segunda safra lá em Carapó e em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos dar sequência à nossa programação, Realidades da Safra desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Vamos começar as nossas notícias da safra. Vamos começar com destaque do Notícias Agrícolas, destaque do site do NA. Após exportar mais de 1,2 bilhão de frutas em 2024, o Brasil participou da maior feira de fruticultura do mundo, buscando ampliar negócios e mercados. Nós ouvimos participantes do setor de frutas aqui do Brasil que estiveram na última semana em Berlim, na Alemanha, acompanhando a Frutilogística 2025, o principal evento da fruticultura mundial. Reúne lá na Alemanha membros da cadeia de todos os países do mundo, produtores, exportadores, importadores, membros do meio, né, de embalagens, tecnologias, insumos, todo mundo reunido na Alemanha nessa grande feira. E nós ouvimos alguns desses participantes do evento. A gente vai até botar aí na tela para você acompanhar a notícia lá no site do Notícias Agrícolas. Você também pode acessar depois para ter na íntegra todo este conteúdo. Nós conversamos com representantes da Abrafrutas, a Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas, também da IFPA, a International Product Association. Teve também um exportador, o Júnior Silveira, conversando com a gente, pessoal do Comex Rio Grande do Norte, responsável pelas exportações de frutas lá do Rio Grande do Norte, também presente, trazendo esse relato aqui para a gente, visitas na feira, as frutas que estavam sendo debatidas por lá, expectativa de negócios. A Abrafrutas espera muitos negócios sendo fechados nessa edição da Frutilogística para os produtores de frutas do Brasil. Também teve visitas em supermercados para verificar essas demandas, essas necessidades dos compradores europeus para as frutas brasileiras. Tudo isso com o objetivo de aumentar negócios para o próximo ano. As exportações de frutas em 2024 bateram recorde, superando 1,2 bilhão de dólares em receita. Expectativa do setor para 2025 é superar esses números, e para isso a participação de eventos como esse, feiras internacionais, é bastante importante para fomentar esses novos negócios, essas novas expectativas, essas novas projeções de comercialização e de exportação. Vamos seguir o nosso giro de notícias, vamos olhar agora para a soja, porque a colheita da soja no Brasil avançou para 27% da área e segue atrasado com relação à safra anterior, de acordo com o levantamento da Pátria Agronegócios. Até o momento, 27,2% da área de 2025 foi colhida, mas no ano passado esse número era de 30,7%, portanto um atraso com relação ao ano passado e até com relação à média das últimas 5 temporadas. A Pátria Agronegócios destaca que, apesar das chuvas ainda persistentes na região central e norte do país, foi registrado um melhor avanço da colheita na semana, especialmente no Mato Grosso. Com isso, a colheita total já se aproxima da média dos últimos anos, reduzindo o índice de atraso geral. Inclusive, sobre esse avanço da colheita no Mato Grosso, a gente tem mais uma notícia aqui para vocês, porque a colheita lá no Mato Grosso atingiu metade da área semeada, de acordo com os dados do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. 50,08% da área cultivada já foi colhida no Mato Grosso, um avanço semanal de 21 pontos percentuais, portanto mostrando realmente essas melhores condições para a colheita da soja lá no Mato Grosso. Com esse avanço registrado, o índice da colheita no Mato Grosso se aproxima da média dos últimos 5 anos, que é de 53%. Até a semana passada, o atraso era de 10 pontos percentuais. Então, essas atividades ganhando ritmo lá no Mato Grosso, também trazendo, claro, na esteira as atividades de plantio da segunda safra de milho. Para a gente trazer mais uma notícia para vocês olhando para as safras aqui no Brasil, colheita de feijão segue avançando e pressionando os preços no Brasil, conforme destaca o levantamento do CPEA. O Centro de Pesquisas destaca que a pressão nos preços vem do avanço da colheita da primeira safra e de projeções da Conab, indicando o cenário maior disponibilidade do grão nessa safra 24-25.
Do lado da demanda, observa-se estabilidade. Pesquisadores do CPEA apontam, no entanto, que a escassez de feijões de alta qualidade segue valorizando os lotes selecionados, principalmente nas regiões onde a colheita foi menos impactada pela chuva. Portanto, colheita avançando e trazendo pressão para os preços do feijão neste momento, de acordo com o levantamento da Centro de Pesquisas do CPEA, os pesquisadores do CPEA. Assim a gente vai chegando ao final da edição de hoje do programa Realidades da Safra. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país e trazer os relatos dos produtores, de especialistas, de como é que está o desenvolvimento dessas áreas em cada uma dessas regiões. Daqui a pouquinho a nossa programação vai estar de volta. O Erickson Cunha vai assumir a bancada do TV Notícias Agrícolas para conversar com o Lanzoex Júnior, trazendo as previsões de tempo, de clima, para você. Já vai mandando a sua pergunta, mande aí a sua região que você quer saber do Lanzoex, que daqui a pouquinho o Erickson traz todas essas informações de clima e de tempo para você, para cada região do Brasil, aqui na sequência da programação da TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.